O tema de hoje, então, como eu já falei, será Big Data e Analytics, o novo geomarketing preditivo. E este seminário irá demonstrar, então, como a combinação entre Big Data, Analytics e uma solução de geomarketing podem ser usados para conhecer o potencial de pontos de vendas e quais os resultados que podem ser obtidos antes mesmo de se aplicar o investimento. Serão, então, demonstrados estudos de caso, uma solução de geomarketing chamada NetTool, desenvolvida pela Cognatus. O palestrante será o Reinaldo Gregori. O Reinaldo é PhD em Demografia e mestre em Economia pela Universidade da Califórnia. Ele possui mais de 20 anos de experiência como executivo nas áreas de inteligência de negócios e geomarketing, em empresas como Kaiser, Permanente, Unibanco e Gradiente. O Reinaldo é sócio fundador da Cognatus, empresa especializada em geomarketing e inteligência de negócios, onde ele é diretor-geral há 11 anos. Eu vou, então, nesse momento, passar a palavra ao Reinaldo, e depois eu volto para a sessão de perguntas e respostas, ok? Deixa só eu passar a tela aqui ao Reinaldo. Oi, Reinaldo, bom dia, você está nos ouvindo? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. É um privilégio estar falando com vocês hoje sobre um tema que é bastante interessante, novo, que tem chamado a atenção, né, e precisa ser melhor pensado, conversado, analisado. O que a gente espera, eu espero, ao final dessa conversa de hoje, ajudar a todos vocês e a mim mesmo e a nós mesmos aqui da Cognatus a conhecermos um pouquinho melhor do tema Big Data Analytics e como relacionado ao geomarketing. Vocês vão ver, uma proposta de como essas coisas combinar nesse mundo de geografia espacial. É a proposta que a gente tem para este tema hoje, né, o seu potencial. A gente entende novo um tema, ainda entendam isso mais como uma proposta de como explorar esses recursos, né, do que a demonstração de uma aplicação, de uma solução ou de uma técnica infalível. Não é esse o propósito que eu tenho em mente. Tá? É realmente contribuir para a discussão do tema em si. Eu agradeço ao Alexandre, agradeço ao Mundo Geo pela oportunidade. Eu quero me disponibilizar a todos vocês para responder perguntas ao final do webinar. Aproveito para apresentar a Ana Flávia, que está também acompanhando o webinar e vai estar direcionando e respondendo algumas perguntas, já endereçando algumas perguntas pelo chat. Outras vão ser direcionadas a mim. Ou se a gente não conseguir endereçar todas as perguntas de vocês até o final da sessão hoje, nós vamos certamente respondê-las ao longo da semana. Tá bom? Bom, o título, né, como vocês estão vendo, é Big Data e Analytics, o novo geomarketing. Tá? E nada melhor do que começar com alguns conceitos. Primeiro, conceitos do geomarketing, acho que esses já são bastante conhecidos por essa audiência, mas recapitulando rapidamente, né, o que se chama de geomarketing, e desculpa, eu peço desculpas aqui, eles estão em inglês porque eles foram originalmente escritos em inglês e eu preferi não traduzi-los. Tá? Uma definição muito comum é essa de Specific Application of the Spatial Marketing. A ideia de se aplicar os mesmos conceitos do marketing, mas num contexto espacial. Né? Analysis of people by where they live, work and inhibit. Então, entender as pessoas dentro do seu contexto de residência, onde elas trafegam e orbitam durante o dia, onde elas habitam, né?
e como isso pode estar relacionado a negócios, a marketing. E a gente fala muito de marketing, até porque o nome geomarketing convida sempre se pensar em marketing, mas aí até fazendo uma conexão aí com os nossos, com a parte da audiência que talvez tenha interesse em serviços públicos, em políticas públicas, o conceito do geomarketing é bem mais amplo do que aplicações de marketing para o setor privado. Ele pode ser aplicado também para serviços públicos, serviços gratuitos. Sempre que existir consumo e demanda por um lado, oferta por outro, e isso se der no espaço geográfico, você vai poder aplicar esses mesmos conceitos. Big Data. Bom, ninguém sabe exatamente o que é, né? É um conceito ainda em formação, mas a gente sabe que certamente tem a ver com o tamanho, né? Pelo próprio nome. Então, esse aqui é uma proposta de definição: data of very large size, typically to extend that its manipulation and management presents significant logistical challenges. É um conceito particular, né, mas ele chama a atenção para este lado do Big Data, que é a quantidade de informação que você tem que processar. Né, que hoje, digamos assim, nos últimos anos, ela tomou uma proporção que não era conhecida até então, e nem era possível. Né? New tools helping us to find relevant data and analyze its implications. Eu acho que a gente pode resumir Big Data com muita informação, né? Normalmente armazenada de uma forma não tradicional, não estruturada como se armazenava dados até recentemente. Acho que nenhum desses conceitos aqui está falando isso, mas uma coisa também que se coloca muito comumente quando se fala em Big Data é que você tem tanta informação que você não precisa fazer predição. Ou seja, o dado já contém a sua lógica. Né? Ele não precisa ser estruturado numa abordagem lógica, numa abordagem preditiva, numa abordagem analítica. E esse é precisamente a parte do conceito do Big Data que a gente vai desafiar hoje. O que a gente vai propor é algo um pouco diferente. Sim, o Big Data está aí, existe também, eu não falei aqui, mas acho que todo mundo está atento a isto, né? Quando se fala em Big Data, se fala em captura de informações na internet, captura de informações de mídias sociais, captura de informações através de dispositivos que permitem que essas informações sejam captadas no dia a dia, em diversos lugares. Mas o que a gente propõe aqui é que você vai ganhar mais força se você conseguir trazer a informação, né, tanto a informação secundária, quanto a informação capturada no campo, quanto a informação capturada através de capturas na internet, dentro de um paradigma analítico para gerar previsões. Tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Falando rapidamente da Cognatis, tá? Nós somos uma empresa com 12 anos desde sua fundação, em 2002. Trabalhamos com geomarketing e estatística, sempre procurando unir esses dois expertises nos nossos projetos. Uma das características fundamentais da Cognatis, tem sido assim desde sempre, é a multidisciplinaridade da equipe técnica. A gente acredita muito nesta sinergia entre disciplinas, né, e a gente entende que fomos, inclusive, pioneiros nessa perspectiva, nessa abordagem, nessa ideia de juntar expertises tão díspares e diferentes e trazer isso para um denominador comum. Então, nossa equipe tem geógrafos, estatísticos, tem profissionais de marketing, tem profissionais de demografia, de tecnologia, e a gente acredita muito nessa soma. O geomarketing e a Cognatis nesse sentido também é uma disciplina muito, eu diria assim, genérica, né, muito ampla na sua aplicação, é usada hoje por vários setores. Então, nossa atuação é altamente
multissetorial, do varejo até governo, passando pelos setores financeiros, de telecomunicações, indústria, farmacêutica, energia e assim por diante. Tá? Quando a gente fala em geomarketing, também vou passar bem rapidamente por esse slide, porque ele é bastante amplo e genérico. Quando a gente fala em geomarketing, a gente pensa em aplicações normalmente associadas à expansão de negócios, abertura de novas lojas, mas o conceito do geomarketing, eu já falei isso em vários outros encontros, né, tanto com estudantes, outros webinars também aqui no Mundo Geo. Estou sempre repetindo isso, vou falar isso mais uma vez. O webinar ele tem um potencial de agregação a negócios muito maior do que simplesmente expansão de rede de varejos, da rede varejista, ou abertura de novos pontos de vendas. Ele permite, por exemplo, aumentar significativamente a eficiência de força de vendas, de força promocional, que trabalha em campo, de divisões territoriais. Isso tem grandes aplicações para a indústria. Ele permite potencializar o mercado e, portanto, subsidiar planejamento de médio, longo prazo, curto prazo, credenciar, vender para PJs de uma forma otimizada, enriquecimento de informações, obviamente a expansão de redes e segmentação de lojas. Isso é extremamente útil para grandes redes de varejo, para bancos, varejistas, em que é necessário se compreender as variações de potencial e de perfil dos seus pontos de vendas de uma forma mais simplificada e objetiva. Tá, não vou falar de nenhum desses aqui hoje, né, não é o nosso tema. A Cognatis, nós hoje temos 3 linhas de serviços, né? Uma de serviços em si, que são serviços ad hoc. Nós também fornecemos informações, bases de informações e ferramentas. Tá? Os serviços são divididos em 3, basicamente, os serviços de geomarketing, de analytics e alguns serviços voltados para bases de dados, como limpeza de dados, homogeneização, normalização de informações. Nós temos um grande arsenal de informações geodemográficas e cadastrais que nós fornecemos sob demanda. São produtos bastante reconhecidos no mercado. Me arrisco até dizer que fomos pioneiros na criação de informações que se nutrem das bases secundárias e públicas, mas que combinam essas bases e se transformam numa base atualizada, normalizada, interpolada. Esse é um conceito que já existe nos Estados Unidos há algum tempo. A gente começou a fazer isso em 2003 e entende que essa seja, de fato, a tendência nesse setor. Também temos ferramentas, né, como vários outros concorrentes, em que a ideia é dar autonomia para que o cliente interaja com as nossas informações, interaja com alguns processos de análise, mas sem necessitar adquirir ou contratar serviços regulares ou esporádicos e, portanto, poder fazer isso com mais agilidade e mais independência. São várias as ferramentas, não vou entrar aqui no detalhe delas, tá? Mas obviamente temos todo o interesse em responder perguntas sobre os nossos produtos, se elas surgirem. Bom, para falar de Big Data, né, e como o Big Data é novo e como essa ideia de mesclar o Big Data com Analytics também é nova, eu pensei em começar com um apanhado histórico do desenvolvimento dessa disciplina, né, esse campo de inteligência de negócio que a gente chama de geomarketing. Né? Essa é uma terminologia que a gente na Cognatis usa, tá? Não é, digamos, oficial, tá? Mas a gente costuma dizer que o geomarketing tradicional ele é a combinação, né, obviamente, de tecnologia, SIG, de mapas, de cartografia, né, isso é fundamental, com dados brutos, né, normalmente dados que são adquiridos nos provedores de fontes públicas, com pouco tratamento, digamos assim, né,
e algumas metodologias bastante fundamentais, bastante básicas e normalmente bastante, como eu diria assim, sensíveis a premissas arbitrárias do ponto de vista de quem está fazendo análise. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né, no geomarketing tradicional é criar índices de potencial baseados em pesos atribuídos a diferentes fatores e esses pesos serem definidos a partir da impressão ou da experiência de negócios da própria empresa ou do próprio analista, ou de reuniões com diversos segmentos, mas, enfim, não através de métodos objetivos e quantitativos, mas sim através de métodos em que permitem que o analista traga as suas impressões ou inputs subjetivos. Então, obviamente, esses são métodos mais simples, né, e eles podem funcionar razoavelmente bem, como podem funcionar muito mal, né? Portanto, fez-se necessário aprimorar essas metodologias e aí a gente chega no que a gente aqui dentro chama-se de geomarketing analítico, que soma, além dos mapas, dos dados brutos, né, dados internos e transacionais e cadastrais e históricos das empresas, né? Então, a ideia é usar da melhor forma possível a inteligência, ela conseguiu registrar sobre o seu desempenho das suas lojas, dos seus pontos de vendas, dos seus negócios, dos seus vendedores, trabalhar melhor os dados brutos para que eles sejam dados, como a gente chama aqui, dados trabalhados, que é o conceito do Geopop, né? É trazer esses dados para triturá-los, né? Mas no bom sentido, através de metodologias analíticas, interpolações, etc., para que eles sejam úteis e confiáveis. E somar isso a metodologias analíticas mais robustas. Essas sim, menos suscetíveis, menos sensíveis a intervenções subjetivas da audiência. Tá? Me disseram aqui que o meu áudio está falhando, tá? Se o Alexandre, eu peço para você intervir se houver qualquer dificuldade em me ouvir, tá bom? Ok, Reinaldo, tudo bem, Bom, mas aí a gente... tá tudo bem com a transmissão. Tá bom, obrigado. Bom, por fim, hoje, né, se fala muito do Big Data, que traz dois elementos novos a essa equação. Primeiro, a ideia de se capturar informações em campo, se capturar informações através de dispositivos móveis, sejam dispositivos móveis convencionais, como PDAs, como dispositivos que são, muitas vezes, idealizados para captura de informação, né? Existem vários exemplos desse tipo. E também informações que podem ser capturadas no mundo virtual. E aí, incluindo também redes sociais, etc., mas não só isso, né? Tudo que está no espaço virtual está suscetível de ser capturado, obviamente, dentro da regulamentação de cada país e respeitando os conceitos éticos e legais, mas são informações que estão por aí, que podem ser capturadas e podem ser usadas a nosso favor. Tá? Obviamente, isso amplia bastante o poder, né, de análise do geomarketing. Quando a gente fala de informações, né, eu mencionei aqui que aquela pedra bruta ela pode se tornar um diamante. Então eu vou explicar um pouquinho melhor essa história, né? O Geopop é a nossa família de dados geodemográficos. Começamos inclusive com dados geodemográficos muito simples. Hoje é uma família bastante ampla e já contém dados transacionais, indicadores de potencial prontos, dados cadastrais. Obviamente, dentro dessa família que a Cognatis enxerga que todas as suas informações, as informações que vão ser úteis, tanto nos seus processos de análise quanto nas suas ferramentas, vão ser alocadas.
Ocorre, no entanto, que esses dados eles não aparecem na natureza prontos, né? Eles aparecem desorganizados na natureza. Eles precisam ser organizados, eles precisam ser estruturados de alguma forma, né? Parte do conceito do Big Data é que você hoje consegue capturar muita informação de uma forma desestruturada e ir organizando através de novas tecnologias. O Geopop sempre fez isso. Na verdade, a gente começou trazendo, né, para a prancheta uma série de bases de dados públicas, sempre num nível em que a gente consiga manipular a informação no seu nível individual, o que requer uma expertise bastante específica e particular, mas que, fortunadamente, era o expertise que eu trazia e aí trouxe outras pessoas para fazer isso, do campo de demografia e de econometria. E a ideia é transformar essas informações em algo útil, né, usando uma série de metodologias, né, que vão desde interpolações geográficas, projeções demográficas, projeções socioeconômicas, de crescimento de renda, desenvolvimento, distribuição de renda dentro de regiões, sub-regiões, regressões lineares, não lineares, que nos permitem também fazer inferências ao longo do tempo de como as coisas vão se modificar, modelos para estruturar essa informação, estimativas e sempre, obviamente, premissas que sejam defensíveis, né, digamos assim. Toda a metodologia analítica, ela se baseia num conjunto de premissas. O que você precisa ser, e essa a nossa postura, né, para isso é ser extremamente transparente, né, perante aos nossos clientes com relação às premissas que nós fundamentamos as nossas análises para que eles entendam onde eles estão indo, o que eles estão comprando, né? Então, nunca vender um black box, vender algo que seja muito estruturado, muito sofisticado, mas aberto e transparente. Muito bem, isso tudo gerou, então, um conjunto de bases que eu me referi antes, que é o Geopop. Hoje são mais do que 8 módulos, mas aqui eu trouxe alguns dos principais, um módulo só voltado para business, outro só voltado para população diurna. Eu até posso mostrar um pouquinho sobre, opacamente aqui, porque até isso já é assunto que eu já mostrei em outros webinars. Tá? No módulo residencial existem submódulos, famílias de informações, então tem uma família de informações demográficas, informações sobre riqueza e renda, enxergar o potencial de consumo das pessoas de vários ângulos, várias perspectivas, com várias quebras, com várias classificações. Isso é super importante, principalmente porque não há só uma forma de enxergar isso. A questão do ciclo de vida sempre nos chamou muito a atenção. Eu costumo dizer que faz muito mais diferença para um casal sem filhos ter o primeiro filho do que um deles, por exemplo, perder o emprego no que tange a alocação de recursos dentro do domicílio, né? Certamente o impacto de um filho, o impacto da transição para um outro ciclo da vida muitas vezes muito mais importante do que uma diminuição, um aumento repentino da renda da família. E isso é extremamente subutilizado, né? A gente percebe em várias análises de marketing, tanto no âmbito geográfico. Nós também temos muitas informações sobre potencial de consumo prontas, né? E aqui só tem um conjunto de exemplos, mas praticamente qualquer tipo de categoria de produto ou de serviço que você possa imaginar é possível de ser mensurada em termos do seu potencial, e isso agregado em pequenas áreas que vão desde setores censitários, que são áreas muito pequenas, até áreas tão grandes quanto os países, né? Informações sobre a população que orbita a região durante o dia, incluem os trabalhadores, a população inativa, os trabalhadores estruturados por vínculo
profissional, que é um ângulo muito importante para entender o potencial desses trabalhadores, uma série de indicadores, e esse é um diferencial importante nosso, que é criar indicadores inteligentes já prontos na nossa base de dados, e uma série de informações sobre fluxo de pedestres, e informações sobre o ambiente de empresas, negócios, milhões e milhões de empresas que já foram mapeadas, estudadas, segmentadas, cujo faturamento foi presumido, estimado, tanto para agora quanto para o futuro, e isso tem impacto, obviamente, no ambiente e na região que está sendo analisada, e um módulo só focado no futuro, que é o que vai acontecer com essa região daqui para frente. Né? A melhor forma de falar do futuro é olhar para o passado, não tem outra. A gente precisa olhar se essa é uma região que já foi mais comercial e está se transformando numa região mais residencial, então o perfil comercial é importante, o perfil demográfico está se transformando, ela está crescendo, ela está diminuindo, está se enriquecendo, o que está acontecendo em termos de dinamismo imobiliário nessa região. Tem outras informações que nos ajudam a entender isso, infraestrutura, socioeconomia e assim por diante. Tá? Tudo isso cria uma massa gigantesca de informações que, em si, sozinha, já poderia ser considerada Big Data, pelo menos literalmente. Né? E a gente vai mostrar que isso aqui pode ser, na verdade, ampliado com informações que são coletadas de uma forma em real time, né, através de novas tecnologias. A distribuidora de combustível, a gente já fez vários projetos nesse setor, tá? Então eu não vou falar de nenhuma empresa em particular, eu vou falar só do conceito e também não vou mostrar nenhuma informação específica de nenhum case, até porque não seria nem correto, nem possível, obviamente, mas também não é necessário para que a gente discuta o conceito. Tá? A ideia de falar de um setor é só ajudar a tangibilizar o entendimento do poder desse tipo de análise. Tá? Então, nesse caso, uma das digamos assim, um dos desafios, né, que é conhecidos, né, nesse mundo de empresas de distribuição de combustível é saber tanto o potencial para regiões, né, gaps mercadológicos em que se possa expandir a rede, né, para se buscar parceiros, se ela trabalha com franquias ou abrir os seus pontos de vendas próprios, os seus postos de combustíveis próprios, ou muitas vezes adquirir, né, postos existentes, é o chamado embandeiramento, né, normalmente é um posto com uma bandeira branca ou uma bandeira mais genérica, né, que se converte para a bandeira daquela distribuidora, mas obviamente para que se tome essa decisão é necessário saber se há ou não potencial e qual que vai ser o retorno daquele investimento. A gente partiu, né, e é sempre importante, sempre que se coloca uma questão dessas, partir de um modelo conceitual, teórico. Nesse modelo teórico, a gente imagina o seguinte, o que traz potencial para um posto de gasolina existente? Tá? O que explica o seu potencial de vendas? Bom, obviamente, características do próprio ponto, né? Seja se ele está na esquina ou não está, se ele tem acesso, se ele é bonito, se ele é fácil de visualizar, enfim, tem características do próprio ponto que certamente afetam, né, o seu potencial. Isso ainda sem entrar na questão da marca e da bandeira, né, e do preço. Tem também características microambientais, né? Qual que é aquela região em que ele está, uma região que produz o potencial de consumo, um potencial de consumo grande, pequeno, ele está alinhado com aquele potencial de consumo, com o padrão dos consumidores daquela região. Então, as características microambientais são importantes. E também macroambientais, porque muitas vezes, enfim, bairros que são idênticos do ponto de vista demográfico, mas em cidades diferentes, têm potenciais diferentes, porque essa característica macroambiental, em nível municipal ou estadual, é importante também, tem que ser levado em conta. Tudo isso
somado, tá, explica o potencial, explica não só o potencial, explica a venda efetiva, né, num determinado ponto de venda e, portanto, o seu potencial. Né? Esse é o nosso modelo teórico, ele vai nos acompanhar, então, no resto desse processo de análise. Tá? A segunda pergunta, bom, agora que eu sei o meu modelo teórico, já tenho o conceito de como eu quero responder aquela pergunta, onde estão os dados, né, para respondê-los? Bom, eu preciso primeiro de dados transacionais, né, para entender esse potencial, entender como é que funciona essas coisas, essa lógica do potencial, eu preciso investigar dados de vendas, de vários pontos de vendas. Certo? Dados de consumo, dados de, seja em litros, em faturamento, dividido por categoria, não interessa como, mas eu preciso saber a variação de desempenho, né, de um conjunto grande de pontos de vendas que estão localizados em locais diferentes. Isso normalmente vai vir se essa distribuidora tiver um programa de fidelização, ou até mesmo se ela tem um contrato com seus parceiros, onde ela consegue adquirir uma série de informações. Da informação dos socioeconômicos e demográficos que vão me ajudar a definir aquele ambiente, né, como a gente chamou no slide teórico, o ambiente o microambiental, né, e o macroambiental. Eu preciso saber qual que é o fluxo de veículos naquela região, as características demográficas, socioeconômicas, e tudo isso aqui, como vocês já viram, viria tranquilamente do GeoPop, que a gente acabou de descrever. Mas é importante também que eu tenha dados primários, dados que são coletados na hora em que a análise tem que ser feita. Né? Esses dados eles precisam ser coletados em campo. Né? E, por isso, o caráter Big Data nessa análise, porque ela vai trazer também informações que são coletadas na web, através de spiders, e informações que são coletadas no próprio ponto, através de uma device que a gente vai mostrar num minuto. Tá? Então, de onde vêm esses dados? Bom, já dei a dica para vocês, né? Os dados transacionais vêm normalmente da própria empresa, a própria empresa tem essa informação, alguns mais organizadamente, outros menos, mas as empresas normalmente têm essa informação. Os dados sociodemográficos do GeoPop, que a gente já demonstrou, e os dados primários, neste caso em particular, vão vir de uma nova aplicação do NetTool, chamada NetTool Mobile. Tá? Que, como vocês vão ver, ela permite que você, através de devices, de aparelhos, tanto no mundo iOS quanto Android, né, possa coletar informações em campo, né, que descrevam uma situação que está sendo observada, né, em tempo real, né, e fazer com que essa informação seja analisada pelo engine do NetTool, que é a nossa ferramenta de geomarketing. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre como isso é feito num minuto, mas antes eu queria voltar um pouco ao modelo teórico para saber como que a gente está indo nessa história aqui. Então a gente falou que o modelo teórico tem dado, preciso de entender a característica do ponto, da área microambiental, da área macroambiental, mas aí surge a pergunta, bom, e aí? Eu tenho toda essa informação, como é que eu vou descobrir como fazer previsões, porque esse é o meu objetivo, eu quero fazer previsões do potencial de um novo ponto. Né? Como é que eu transformo esse sinal de igual aí, né? Ele está muito mal explicado. Né? Como é que eu faço essa mágica de saber como cada fator vai trazer a sua contribuição para a criação desse potencial? Bom, aqui entra a parte do Analytics. Né? Então, a gente falou de dados secundários, falamos de dados coletados em real time, e agora a gente precisa amarrar isso, né, com modelos econométricos, modelos estatísticos, modelos demográficos, né, seja o que for, tá, que permitam fazer essa mágica de descobrir como A mais B mais C viram D, né, como microambiental, macroambiental e ponto viram potencial. Tá? Como é que isso é feito? Né? Bom, nós temos uma metodologia em várias etapas. A etapa é organizar as informações para o uso de modelagem, depois a análise exploratória dessas correlações,
especificar um modelo conceitual, que é o que a gente já fez, desenvolver esse modelo, fazer testes e validações, né, e aí integrar esses resultados ao engine da nossa ferramenta e, através disso, disponibilizar não só a informação da modelagem, mas a lógica dessa modelagem, isso é muito importante, para que o usuário possa desenvolver o seu modelo em tempo real. Tá? Então, voltando um pouquinho para a história do conceito, né, é o que eu falei para vocês antes. Né, se eu tiver dados onde, e aqui em azul, entendo o seguinte, eu enxergo isso. Né, eu tenho uma série de informações, uma série de postos de combustível, nesse caso, o conceito pode ser aplicado para qualquer outro tipo de ponto de venda, onde eu enxergo o potencial, quer dizer, as vendas efetivas desse ponto, eu enxergo as suas características macroambientais, microambientais e as características do ponto. Eu enxergo tudo isso. Né? O meu modelo vai procurar usar esta informação, né, para vários pontos de vendas para entender como elas se relacionam. Né? E aí poder aplicar, né, esta lógica para pontos de venda em que eu não conheça o potencial. É isso que eu quero fazer ao final processo complexo e um processo também muitas vezes longo, né, até se chegar numa modelagem correta, mas o resultado desse processo, além da previsibilidade, ele é muito interessante porque ele também nos ajuda a diagnosticar quais são os fatores que têm maior impacto ou menor impacto, né, no resultado de um ponto de venda. Então, isso aqui veio da minha cabeça, tá? É totalmente arbitrário, não entendo isso aqui como nada que tenha relação com a realidade, mas o que se esperaria, né, de um posto de combustível? Que coisas como a distância ao centro possam ser importantes, mas talvez não tanto quanto a facilidade de acesso, ou quanto se ele está numa esquina, ou se ele é visível, ou a área é grande ou pequena, ou a relação entre a frente e a área seja de tal forma que facilite a entrada dos automóveis. Isso para falar em características do ponto, né? Mas falando em características da região, eu posso imaginar que coisas como a densidade demográfica, a densidade de automóveis, a densidade de domicílios, a densidade por renda, em diferentes distâncias, e aí é sempre bom pensar em distância temporal, né, em isócrono, né, fazem muito mais sentido do que a distância linear, faça diferença, tenha impacto, né, seja importante para explicar o potencial do ponto de venda, o fluxo de automóveis na região, o fluxo rodoviário, o padrão da frota, a renda domiciliar média, percentual de famílias que são pais maduros com filhos ou sem filhos, casais jovens, e aí entra toda a questão do ciclo de vida, tempo médio de deslocamento que as pessoas daquela região têm, leva para ir ao trabalho e voltar, que é uma informação que a gente tem no nosso Geopop também, que é extremamente útil, a distância ainda do local de trabalho, tudo isso, né, conceitualmente, menos faz sentido que isso tenha, como eu falei, esse gráfico ele é totalmente ilustrativo, mas um dos resultados de um modelo desses vai ser a possibilidade de avaliar o impacto real de isso e tudo isso que é matemática que a, a previsão, né, de vendas, né, de um novo ponto de venda, que eu estou um posto bandeira branca, bandeira qualquer coisa, tá? Eu chego lá, né, e estou negociando ali com o dono do posto, o cara diz que não quer saber diz, né? Só uma coisa, tem
o dado micro-regional, eu tenho o dado macro-regional, tenho os dados de geopop, está tudo no NetTool já funcionando perfeitamente. Visita esse. Desculpa interromper, Reinaldo, não sei nem se você vai me ouvir, mas a gente teve um problema com a sua conexão de internet. No NetTool Mobile. Né? Reinaldo, desculpa interromper, eu acho que você tem um probleminha com conexão da internet aí, e no último minuto a gente não conseguiu te ouvir. Alô? Oi, Oi, Reinaldo. No último minuto a gente não conseguiu ouvir você, então eu peço, acho que foi um problema com a sua internet. Então eu peço que você repita, por favor, o último assunto, né? Mais ou menos o último minuto. Cara, a gente está com um probleminha com a sua conexão aí. Acho que vamos esperar um pouquinho. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo meio cortado, sabe? Talvez a sua internet esteja um pouco sobrecarregada daí. Mas, enfim, isso deve voltar Me dá um normal. minutinho, então, Alexandre. Eu vou pedir para o pessoal acelerar esse processo. Só um minutinho, por favor. Peço desculpa a todos. Num minuto eu volto. Sem problema. Ok. Pessoal, só lembrando que a gente está fazendo um breve intervalinho. O Reinaldo está tentando resolver a internet. Oi, Reinaldo. Como é que tá agora? Parece que está normal. Acho que a gente pode continuar. Se você puder retornar um pouquinho tá bom. O assunto que você vinha falando, ok? Tá bom. Você me indica onde a gente estava quando o áudio sumiu. Acho que você falava sobre a negociação com o posto, se não me engano. Tá bom, então vamos partir daqui. Bom, então eu estava tangibilizando, né, o que é o processo de aplicação dessa modelagem. Né? Então a gente está imaginando aqui, só um minutinho, está imaginando que, num processo de visita e negociação com o posto, né, o negociador já tenha à sua disposição o dispositivo móvel que ele ou ela tem em mãos, todas as informações que o NetTool já contém. São as informações do ambiente, do microambiente, né, como a gente chama no fluxo de veículos. Esses ainda falta para que o modelo informações sobre o ponto em si. Informações que precisam ser ficadas no campo. Né? Então, a ideia é que o executivo nesse momento, e ao fazer essa para as nuvens, né, para a nuvem onde está a aplicação, a aplicação ela já está inserida e analisar as informações no contexto do modelo. Então, o modelo é uma regra, né, um conjunto de regras. Então, ela vai aplicar esse conjunto de regras, né, e vai devolver tanto para o executivo que está no... O Alexandre, continua ruim? Como é que está? Alô? Oi, Reinaldo. Tem algumas perdas tem algumas perdas de informações, mas a gente está conseguindo acompanhar. Tá bom. Se ficar insuportável, me fala, tá bom? Talvez eu tenha que desligar o meu Wi-Fi e ligar de novo. Eu não quero fazer isso para não me arriscar. Tá bom? Claro. Ok, combinado. Tá. Bom, então, afinal, o resultado disso vai ser receber no próprio dispositivo o resultado desse modelo. Né? O modelo vai dizer, olha, essa é a previsão de vendas desse ponto de venda, ele pode fazer isso dependendo do modelo. Tá? Ele pode fazer isso para aquele mês, para aquele ano. Você fechou o ciclo e você tem toda a informação para completar a modelagem. Tá? Então, dando um exemplo aqui, como é que está? Alô? O Reinaldo. Continua falhando um pouco.
talvez tentar trocar de conexão, ou espetar Eu vou um cabo. fazer um teste. Não sei se você tem um cabo de rede à disposição. É, Às vezes resolve esse problema, o sabe? problema é que o meu... Eu vou desconectar, conectar com a internet. Vamos ver se isso aqui ajuda, tá bom? Tá, Alô? vamos tentar. Vamos tentar então. Problema aqui. Você não quer ir lá na minha sala? Não. Ou usar o outro micro Tem lá na... como. Não tem como. Alô? Aquelas coisas que você tem na sua máquina, estão desabilitadas. Tá tudo desabilitado. Estamos ouvindo. Melhorou agora? Olha, parece que melhorou. A gente pode tentar testar aí nos próximos É? minutos. Tá bom. Qualquer coisa me fala, tá bom? Perfeito, valeu. Tá, então, mostrando como isso funcionaria no contexto do NetTool, que é a nossa ferramenta web online para geomarketing, para análise de geomarketing. Já mostrei essa ferramenta algumas vezes no próprio webinários do Mundo Geo. Nesse caso, né, o que é interessante é o seguinte: como você tem um modelo, né, o modelo está pronto, ele já gerou de analytics de potencial, né? A primeira pergunta que se pode responder é onde no Brasil há potencial para, nesse caso, né, abertura de novos postos de combustíveis, por exemplo, né? Ou dentro de uma cidade como São Paulo, onde há mais potencial e onde há menos potencial e onde está a rede existente, né, por marca. Mas o mais legal é você, ao se deparar com um ponto em particular que está sendo estudado, que está sendo considerado para o processo de aquisição, embandeiramento, seja como for a negociação desse distribuidor, né, você poder, de uma forma transparente, né, e simples, criar uma análise que se refira, né, à área de influência e à área de potencial daquele ponto. Então, por trás disso tem um engine, que tem um conjunto de regras analíticas, né, que vai transformar dados geomercadológicos em potencial. Eu clico no ponto, ele já cria automaticamente áreas de influência, faz o cálculo deste potencial, né, e me devolve, né, a partir do momento em que eu entro com as informações que estão no ponto, que já estão na ferramenta, porque o meu executivo já foi naquele ponto, né, ele pode me dar aqui qual que é o potencial de vendas, o potencial isso pode ser em volume, pode ser em dinheiro, aqui são dados absolutamente fictícios também, tá? Por categoria de produto, por exemplo, nesse caso gasolina, álcool, diesel, ou agregado para o posto, ou por serviços agregados que aquele posto forneça, como lojas de conveniência e assim vai. Tá? Mas o final do processo é este, né? Um final em que a combinação das informações que já estão nos nossos bancos de dados, que são as informações do Geopop, as informações que estão nos bancos de dados da própria empresa que está analisando o ponto, né? Neste caso, são os dados transacionais dessa empresa, o histórico de vendas e uma série de outras informações. E, por fim, uma informação que é coletada em real time, em tempo real, né, possam ser combinados e, também em tempo real, te dar uma resposta, né, e uma indicação de ação, né, que pode ser, tenho interesse, não tenho interesse, vou agendar um retorno a esse posto, ou não me interessa, porque o que está sendo oferecido não está adequado com a proposta da empresa, com a minha expectativa. Tá? É isso. Tá? Eu quero agradecer a vocês todos, pedir desculpas pelos problemas de conexão, foram totalmente fora do controle nosso. Normalmente a internet aqui funciona muito bem, mas de vez em quando eu fecho as portas, eu acho que pode ter sido isso que tenha nos prejudicado. Espero que tenha ficado claros os conceitos, as ideias, a ideia da combinação das 3 fontes de informações, principalmente essa questão da informação
que é em tempo real e que é a que dá característica de Big Data para esse projeto, para essa abordagem, né? Volto a dizer aquilo que eu falei no começo, isso é uma proposta de como as coisas podem ser combinadas, né? E ela é muito mais para mostrar para vocês como a gente está pensando no futuro, né? No presente e no futuro do geomarketing, e atentos a essas novas tecnologias e atentos às novas possibilidades que as tecnologias nos trazem, mas sempre pensando com o rigor e a disciplina que nos caracteriza em trazer todas as informações para uma estrutura analítica, né, que seja consistente, que seja robusta, para que não fique espuma, não fique, enfim, algo que é simplesmente modismo, né? Então, Big Data é importante, traz características importantes, vai aumentar a quantidade de informações que está disponível para a nossa análise, mas a gente volta a dizer, continua acreditando, tá, que só o Big Data não vai resolver, só o dado não vai resolver, só o software não vai resolver, quando eu digo não vai resolver, não vai, de fato, atender às necessidades das empresas. Você vai sempre precisar das pessoas pensando, estruturando, organizando e fazendo com que esses dados, né, realmente se transformem em informações. Alexandre, é com você, estou disponível para perguntas, respostas, comentários. Perfeito, Reinaldo. Obrigado pela sua apresentação. Vamos abrir agora para as perguntas. A gente recebeu várias perguntas já durante a sua apresentação, mas a equipe aí da Cognatus estava respondendo já. Vamos tentar, então, responder a todos, né, se for possível, na medida do tempo. Então, as pessoas que não tiveram resposta, a gente vai aqui abrir para as perguntas agora, ok? Agradeço a você, Reinaldo, primeiramente, né, pela sua excelente apresentação. Foi bastante informação mesmo transmitida, mas acho que os participantes gostaram bastante. Inclusive, estamos recebendo aqui agora comentários de apoio e elogios aí à sua apresentação e às informações que foram passadas. Então, obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Obrigado a você. Legal. Tem uma primeira pergunta aqui do Kaique Folego. Ele gostaria de saber sobre as fontes de informações, né? Aonde e como são adquiridas essas informações a respeito da população flutuante em uma determinada região. Tá. Se é em campo, se é através de dados secundários, enfim. Uhum. Tá, eu vou dar uma resposta genérica, até porque essa pergunta deve se repetir, viu, Alexandre? É uma pergunta muito recorrente nas minhas apresentações. Da onde vêm as informações? Elas vêm de um conjunto de fontes. Tá? Tem fontes secundárias, sim, importantes, como o próprio censo, PNAD, POF, vários cadastros que a gente adquire de terceiros, existem informações que são coletadas por spiders na internet, e algumas vezes informações também coletadas em campo. Tá? Eu vou pedir desculpas ao Kaique, eu não vou entrar eu não vou dar uma resposta específica para uma ou outra informação, porque se a gente começar a fazer isso agora, se a gente abrir para isso, é possível que a gente passe o resto do nosso tempo só falando de fontes de informações, mas o que eu posso garantir ao Kaique e a todos os interessados é que nós estamos aqui à disposição para responder essas perguntas, tá? Basta entrar em contato com a Cognatus, através de e-mail, se apresentando a empresa de procedência, e a gente vai destacar uma pessoa da área comercial que vai responder todas essas dúvidas técnicas e, eventualmente, comerciais, se houver interesse também na informação. Perfeito, Reinaldo. Legal, você abriu um canal de comunicação aí com os participantes e acredito que isso seja muito válido mesmo. Então, agradecemos. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Ele também gostaria de saber sobre fontes, né? Mas ele faz uma outra pergunta interessante, com que periodicidade que os dados são atualizados? Então ele gostaria de saber aí em relação à escala temporal, né? Tá. Varia muito também, e acho que eu vou, na mesma linha da outra pergunta, eu vou pedir para que vocês
que tiverem perguntas específicas sobre tanto fontes quanto periodicidade e até escopo das informações, entrem em contato com a gente. Mas te dando uma resposta muito genérica, tá, Gustavo? Tem informações que são atualizadas diariamente, tem informações que são atualizadas anualmente. Tá? Por exemplo, projeções gráficas não faria sentido nenhum em se fazer projeções demográficas diariamente. Elas seriam absolutamente iguais, né, durante um grande período de tempo. Então, essas a gente faz com menos periodicidade. Informações de polos comerciais, dependendo dos polos, podem ser feitas com uma regularidade muito maior, e isso tudo também depende do tipo de negócio, da nossa experiência, que vai nos dizer se de fato aquele setor é um setor que se renova muito rapidamente ou não tão rapidamente, e quando ele se renova muito rapidamente, aí sim faz-se necessário um processo de coleta e de atualização mais regular, mais recorrente. Então, assim, a resposta varia dependendo do tipo de informação, depende do tipo de informação, mas essa e qualquer outra informação específica com relação à base de dados Geopop poderá ser respondida pelos nossos executivos comerciais. Nós vamos ter todo o prazer em atender as perguntas que surgirem. Legal, Reinaldo. Obrigado pela resposta. Alexandre? Vamos aqui para a terceira pergunta. O Nelson Silvestre gostaria de saber se é possível gerar modelos, deixa eu ver se eu entendi, ADHOC, e também se é possível incorporar algoritmos ou dados externos à solução. Muito boa pergunta, porque é exatamente isso que foi feito nesse projeto, tá, Nelson? Normalmente os modelos, talvez eu não tenha sido claro com relação a isso, tá? O NetTool, que é a nossa ferramenta, e é uma família de ferramentas, na verdade, online para geomarketing, ele não desenvolve modelos. Tá? O processo de desenvolvimento do modelo é ad hoc, né? Ele é feito através de outras aplicações, outras ferramentas, e eu nem entrei no detalhe da ferramenta, porque a ferramenta é o que menos importa, né, no processo de modelagem. O que mais importa é quem está do outro lado da interface, né? De fato, é quem está modelando o conhecimento dos analistas, que vão decidir que metodologia vão usar e como usar as informações e como fazer transformações nas informações para que elas realmente tragam o valor que se espera. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, o processo da modelagem é feito de modo ad hoc, né, como você descreveu, né, e normalmente é feito pela própria Cognates, pela própria equipe da Cognates, mas nada impede que um cliente nos traga, por exemplo, um modelo já pronto por uma outra consultoria e queira que a gente usa aqui a terminologia suba, né, quer dizer, integrar, que a gente integre esse modelo, essa regra à nossa ferramenta. O que a nossa ferramenta NetTool faz a partir de uma regra, qualquer regra, e a gente consegue estabelecer essa regra, né, pode ser uma equação matemática quilométrica, mas você consegue inserir esta equação no engine da ferramenta. A partir dessa regra, a ferramenta ela fica capacitada para gerar o resultado do modelo em real time. Tá? Mas isso não quer dizer que a regra, a estrutura da regra, né, o desenvolvimento do modelo seja feito pela ferramenta. Ele é sempre feito ad hoc. Alexandre. Perfeito, Reinaldo. Obrigado. Desculpa aí pela minha pronúncia, eu acabei não entendendo a pergunta direito, né? Modelo ad hoc, que chama, tá certo. Né? Aprendi mais uma, valeu. Tem uma pergunta aqui, a gente já está com o horário um pouco avançado, mas eu quero ainda fazer mais umas duas, pelo menos, perguntas aí, para a gente complementar mais, né, esse webinar de hoje. A próxima pergunta, Reinaldo, é da Andréia Santos. Ela gostaria de saber quais tipos de técnicas estatísticas são implementadas nessas ferramentas de geomarketing. Agora eu preciso de um pouco de ajuda da Andréia. Tá? Eu não sei
o que ela entende como tipo de estatística. Numa ferramenta de geomarketing, eu vou responder de uma forma genérica, André, se isso não for suficiente, entre em contato com a gente bate um papo. Tá? Qualquer ferramenta de geomarketing, ela obviamente, umas com talvez vão um pouco mais longe do que outras, mas a ideia de uma ferramenta de geomarketing é permitir que você faça dois tipos de análise normalmente. Tá? Análises que são visuais, que o resultado aparece no mapa, isso inclui mapas temáticos, a visualização de pontos, clusterização espacial de pontos, desenhos de isócronas. Então, tudo isso é uma preparação de informação em que o mapa digamos, está ali no background, né, como pano de fundo, né, e toda a análise ela está baseada no mapa. Né? Tanto é que no nosso NetTools a gente tem um botão só, um pouco estilo, a gente procura sempre se inspirar, né, na Apple ou no Android, na ideia de facilitar e sintetizar as aplicações. Então tem um botão lá que se chama mapa, que abre aí um punhado de coisas cujo resultado aparece na plataforma cartográfica. Tá? Um outro tipo de análise que uma ferramenta de geomarketing deveria fazer, pelo menos, e a nossa faz, obviamente, é te permitir gerar análises mais do tipo relatório, dashboard. Né? Então, criar novos gráficos, criar novos relatórios, criar variáveis. Isso é fundamental, né? Porque não adianta você ter uma ferramenta de geomarketing e você ter um relatório engessado que você não pode alterar, que você não pode customizar, tirar uma variável, colocar uma variável nova, fazer uma quebra diferente, criar um novo gráfico, criar um novo... Então, uma grande parte do processo de análise, através de uma ferramenta dessas, se dá na criação de relatórios e de estatísticas gráficas, né? Sejam gráficos de pizza, barra, linha, etc. Né? Também por mapas temáticos que podem ser combinados com tabelas, com listas, e aí as ferramentas vão se divergir, obviamente vão se diferenciar de acordo com o quão profundamente você consegue customizar e flexibilizar a sua análise. Né? Algumas apostam em interface mais simples e mais engessada, e outras uma interface mais flexível e menos engessada. A Cognatis hoje comercializa duas modalidades da ferramenta exatamente para atender esses dois mercados. Né? Numa delas, você tem muita flexibilidade, você pode criar suas próprias variáveis, seus próprios indicadores, seus próprios gráficos, pode customizar isso, você não tem, passa a ser totalmente independente da empresa fornecedora. Na outra, menos independente, mas com acesso a algumas informações mais previamente prontas, digamos assim. Então, não sei se isso te responde, mas fundamentalmente é isso que uma ferramenta de geomarketing vai fazer por você. As estatísticas que estão disponíveis vai depender também da empresa que está fornecendo, porque cada empresa vai fornecer um banco de dados de estatísticas diferentes. Tá? O que eu acho que é importante você pensar, se você estiver considerando adquirir uma ferramenta dessas, quão fácil é para você subir as suas próprias estatísticas, integrar os seus próprios dados, as suas próprias informações, e qual que é a qualidade, confiabilidade e amplitude das informações que a empresa está te oferecendo para ser integrada nessa ferramenta. Tudo que você viu hoje na nossa apresentação de Geopop, no nosso caso, por exemplo, está integrado à nossa ferramenta. Tá? É claro que alguns pedem tudo, outros pedem menos, e etc., mas potencialmente está integrada. Mas nada impede que a própria empresa contratante traga outras fontes estatísticas e fale, olha, isso aqui me interessa, sobe essa informação. Problema nenhum, a informação é integrada à ferramenta. Então, não sei se eu te respondo, porque talvez eu não tenha entendido bem a sua pergunta, né? Mas as possibilidades são muitas. Alexandre? Legal, Reinaldo, obrigado. Ficou uma resposta bem abrangente, né? Acredito que a Andrea pode entrar em contato com vocês, né? Se ela quiser mais especificações, enfim. Reinaldo, eu quero encerrar essa sessão com duas perguntas. Uma do Constantin e a outra do Kaique. Tá? O Constantin gostaria de saber o seguinte: se o novo empreendedor quer abrir um negócio, ou seja,
ainda não existe a rede varejista, de onde vem o modelo preditivo, já que a rede, por consequência, não tem histórico de venda, né? Uma pergunta aí da mesma linha, do Kaique Folego, ele quer saber como avaliar a viabilidade para um novo empreendimento de uma rede com apenas uma loja e se não possui histórico anterior. Tá. Olha, muito boas as duas perguntas. Como é que eu vou colocar isso? Vocês tocaram talvez no aspecto mais sensível de toda a análise que foi descrita aqui. Tudo que a gente falou aqui hoje, tá, se baseia no histórico de desempenho da rede de lojas que foi analisado. Tá? Quando esse histórico não existe, a gente tem que partir para outras metodologias. Aí, você lembra, talvez vocês se lembrem, no começo da nossa apresentação, a gente falou daqueles métodos que eu chamei de métodos mais básicos, né, mais arbitrários. Se você tem menos informação, tá, essa é uma regra básica, se você tem menos informação para usar como base na sua tomada de decisão, ou seja, você não tem a rede, é uma rede nova, é um novo empreendimento, então você não tem a informação, né, você vai ter que ser mais arbitrário, você vai ter que ser menos rigoroso, né, e utilizar mais informações subjetivas. Então, uma das coisas que eu sempre indico, nesse caso, é fazer uma pequena matriz, né, para o pequeno empreendedor que está começando avaliando um novo ponto, faça uma matriz, coloque os drivers, né, os fatores que você acredita que são fatores que têm impacto no faturamento de uma loja potencial, tanto impacto positivo quanto negativo. Né? E depois procure elencar, ordenar esses fatores de acordo com o grau de impacto, né? O tamanho do impacto. Alguns fatores vão ser muito importantes, outros menos importantes. Aí vai entrar subjetividade, não tem dúvida, né? Mas você pode diminuir um pouco a interferência dessa subjetividade conversando com outras pessoas, né? Entrevistando outros lojistas, entrevistando outros empreendedores, apresentando essa lista e falando assim, você acha que isso aqui é mais importante do que isso? O que é que vem primeiro? Vem isso, vem aquilo? Isso aqui é bom ou é ruim? Está próximo do concorrente, é legal ou é ruim? Pode ser legal até um certo ponto, depois passa a ser ruim, legal, tal. Aí você vai ajustando essa tabela, né? Depois tem alguns pequenos truques que em estatística a gente faz para não, digamos, ser um problema bastante recorrente nesse tipo de análise é a pessoa cria pesos para esses fatores e aí aplica aos fatores sem trabalhar a escala de mensuração desses fatores. Então, obviamente, se você medir, digamos, distância entre o centro e a sua loja, né, digamos aqui que você descubra, converse com muita gente, fala assim, olha, a distância ao centro ou a distância à esquina é importante, tá? Menor a distância, melhor, maior a distância, pior, tá bom. E você conversou com todos os empreendedores da região e os que você conhece, você descobriu que isso aqui tem um efeito muito grande no faturamento esperado daquela loja. Você concorda que se você medir a distância em quilômetros ou em metros, se você usar o mesmo peso, você vai ter um resultado diferente. Então, isso é uma coisa bem básica, mas procure, se você não souber fazer, converse com alguém que saiba, normalizar a escala de mensuração desses fatores, né, para não ser tapeado, né, pelas escalas de mensuração. Tá? É uma coisa simples de se fazer. Isso feito, aplica-se os pesos, né? E isso pode ser feito para um determinado ponto, para um ponto que você esteja comparando com aquele outro. Você passa a ter um mini modelo, uma mini regra, né, que não é baseada na análise histórica. Eu não preciso nem dizer, né, certamente vocês sabem, que vocês devem também, nesse processo de levantamento de drivers, de fatores e de pesos, usar informações secundárias, né? Porque sempre vai ter alguma informação sobre o seu setor, alguma informação sobre quanto que se fatura em média numa região, numa cidade. Aí, dependendo do setor, você vai ter mais informações ou menos informações. Procure essa informação no Google, nas associações, no Sebrae, que muitas vezes ajuda também nesse sentido, mas ao final você vai precisar de organizar essa informação. E esse pequeno método que eu descrevi aqui, ele ainda é bastante usado.
E eu acho que quando você não tem outra alternativa, você não tem informações históricas, robustas, não está trabalhando com uma rede maior, eu acho que pode ser bastante vantajoso. Alexandre. Legal, Reinaldo. Obrigado pela resposta. Acredito que ficou bem completa, mas, que nem eu já falei, a Cognatus aí abriu um canal de comunicação com os participantes deste webinar, né? Então, acredito que a gente não respondeu todas as perguntas, pois foram muitas, mas a gente conseguiu responder várias pessoas. Isso, acredito que foi bem legal. E, enfim, a gente vai, então, enviar as perguntas, né, que não foram respondidas a vocês aí da Cognatus, para que vocês continuem a conversa aí com as pessoas que tiverem interesse, ok? Reinaldo, eu peço licença para passar a apresentação para o meu computador, pois eu tenho alguns recados finais aos participantes, e depois eu ainda vou pedir as suas considerações finais. Bem, como eu já falei, então, a gente vai encaminhar todas as perguntas ao pessoal da Cognatus, para quem entre em contato com vocês e respondam aí as suas dúvidas. Os arquivos deste seminário, a gente vai confirmar ainda com a Cognatus, mas provavelmente vão estar disponíveis, ok? Tanto a gravação quanto a apresentação de slides do Reinaldo, a gente vai solicitar a ele, e se for possível, a gente disponibiliza a todos vocês participantes. E também todos que se conectaram conosco neste webinar têm direito a receber certificados de participação, que serão enviados em formato PDF no final da próxima semana, ao e-mail que vocês informaram lá na hora de se registrar na ferramenta de webinars. Bem, a gente já está com o horário bem avançado, mas acho que valeu a pena. E eu quero ainda apresentar a vocês os próximos seminários da MundoGel. Tá? Se vocês entrarem lá em mundogel.com/webinar, vocês poderão conferir a agenda de seminários online, que serão promovidos pela MundoGel aí nas próximas semanas e meses. E também vocês podem conferir os materiais de todos os webinars que já foram realizados pela MundoGel até hoje. Nós vamos realizar, no final de novembro, a segunda semana de seminários online, que serão 5 dias, serão 5 temas diferentes. Dentro das geotecnologias, a gente convida todos que entrem na página e confiram a nossa agenda de temas programados aí para essa semana. E também no próximo ano, a MundoGel vai realizar o nosso evento anual, que acontece lá em São Paulo. Será de 5 a 7 de maio. O MundoGel Connect Latin America, né? É o maior evento aí de geotecnologias da América Latina. E convidamos todos para que entre lá em mundogeoconnect.com e confiram as atividades, a programação de eventos que teremos aí no próximo ano. Ok? A gente agradece a participação de todos. Antes de encerrar, Reinaldo, eu quero pedir as suas considerações finais e depois eu volto para encerrar este webinar. Obrigado. Perfeito, Alexandre. Eu agradeço a você, ao MundoGel, novamente, a todos a audiência, principalmente aqueles que tiveram a paciência para ficar até o final e se interessaram pelo tema. Nós estamos à disposição de todos, tanto para dar esclarecimentos técnicos quanto comerciais. Posso dizer que hoje a gente se sente muito confortável em dizer que estamos atentos às inovações e às mudanças que o Big Data, a tecnologia do Big Data, as possibilidades do Big Data, mais todo o processo de análise e modelagem tem trazido, né, para esse setor de inteligência. O geomarketing já era poderoso, hoje é mais poderoso ainda, ele vai muito além de uma ferramenta web, simplesmente que você assina, isso é parte da coisa e pode ser tudo que você precise, mas tem muito mais coisa que pode ser feita. Então, eu estimulo a todos vocês e as suas empresas a procurarem entender o potencial dessa ferramenta, que é gigantesca e que vem ganhando muito com as novas tecnologias, e estamos à disposição para esses esclarecimentos e quaisquer outros. Agradeço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Reinaldo,
Agradecemos a Cognatos pela parceria. Eu acredito que foi um excelente webinar. A gente teve mais de 400 pessoas que participaram. Agora esse número já diminuiu um pouco, né, porque já passamos aí da hora do pessoal sair para o almoço. Mas, enfim, acredito que foi um excelente seminário online. Agradecemos muito a equipe da Cognatos, especialmente ao Reinaldo e a Ana Flávia, que estava respondendo as pessoas, que estavam no suporte da ferramenta. Agradeço aqui a Mundugel ao meu colega Guilherme, que estava também no suporte da ferramenta. E, enfim, encerramos este webinar por aqui, esperando revê-los em novos eventos aí da Mundugel. Eu, Alexandre, me despeço e desejo uma excelente tarde, uma excelente quinta-feira a todos os participantes. Um abraço